Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jussiel Alves, dando continuidade à aula Estatística 1. Nessa aula estudaremos as medidas de tendência central, que são a média aritmética, a mediana e a moda. Veremos também alguns tipos de gráficos. Na aula anterior, nós vimos que estatística o objeto de estudo da estatística é a coleta e organização de dados. Após a coleta e a organização, esses dados podem ser apresentados na forma de tabela ou gráficos para uma melhor interpretação, uma compreensão mais fácil. As medidas de tendência central. As medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores recebem o nome de medidas de tendência central, que são essas aqui, ó. A média aritmética, que é a soma de todos os valores dividido pela sua quantidade, a mediana e a moda. Dentre essas três, a mais importante é a média aritmética, a mais utilizada. A média aritmética. Das três medidas de tendência central que estudaremos, a média aritmética, chamado simplesmente de média, é a mais conhecida e a mais utilizada. O que é a média aritmética? É a razão quociente entre a soma dos valores observados e o número de observações utilizadas. A média aritmética ela pode ser simples ou ponderada. A média aritmética simples não há repetição de valores e na média aritmética ponderada existe a repetição de valores. Nessa aula estudaremos somente a média aritmética simples. Então veremos aqui o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, o senhor Eduardo possui 4 filhos, Rani, que tem 19 anos, Dudu, que tem 17 anos, Gigi, que tem 11 anos e Gabi, com 5 anos. Qual é a média aritmética simples das idades dos filhos do senhor Eduardo? A média aritmética se indica dessa forma aqui, vai ser a soma de todas essas idades, 17 mais 19, tudo isso dividido por quanto? Observando que nós temos 1, 2, 3, 4 valores. Logo, dividimos por 4. A média aritmética simples vai ser igual a, somando esses valores, é igual a 52 e dividimos por 4. 52 dividido por 4 é igual a 13. Logo, a média aritmética das idades é igual a 13 anos, que é a média aritmética ponderada. Vai existir a repetição de valores. Aí, para simplificar, usamos uma multiplicação, depois adiciona e divide da mesma maneira. A moda, a mediana. A mediana é um grupo de valores previamente ordenados de modo crescente ou decrescente. É o valor que divide esse grupo em duas partes com o mesmo número de termos. A mediana é o termo central. A mediana é o termo central de uma determinada sequência. É necessário observar se essa sequência possui uma quantidade par de elementos ou uma quantidade ímpar. Então vamos lá. Para encontrar a mediana, os valores devem estar em rol, que é uma ordem crescente ou decrescente, não pode estar desordenado. Então vejam aqui, a mediana é o termo central dessa amostra.
Temos aqui uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual é a mediana dessa amostra aqui? A mediana é o termo central. Como aqui nós temos 1, 2, 3 são números, uma quantidade ímpar de elementos, a mediana vai ser o termo central. Observem que restam aqui 4 elementos para cada um de seus lados. Então, a mediana é o termo central, é 5. Quando a quantidade for par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Então, vejam só aqui, nós temos uma sequência em rol decrescente, crescente, aliás, que vai de 1 a 10. Então, são 10 elementos. Se escolher apenas o 5, vai restar mais elementos à direita. Se escolher apenas o 6, vai restar mais elementos à esquerda. Então, para que restem a mesma quantidade de elementos, é necessário pegar os dois termos centrais. Então, vejam só, está sobrando 4 elementos, os dois termos central é 5 e 6. A média aritmética é a divisão desses valores dividido pela quantidade dessa aqui. São dois números. Então divide por 2. 5 mais 6, 11 dividido por 2, 5,5, que é a média aritmética. Então, para se determinar a mediana, é o valor central de uma sequência que esteja em rol, que é crescente ou decrescente. A moda. A moda são todos os valores que aparecem com maior frequência, com maior repetição na amostra observada. Vejamos alguns exemplos aqui. O exemplo A. Para o conjunto de dados 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 8 e 9. A moda é o 5, pois ele aparece com maior frequência. Observem que é o número que está sendo mais repetido. Letra B. O conjunto dos valores 1, 2, 2, 3, 4, 4 e 5 é bimodal. Por que bimodal? Existe aqui um número que aparece com a mesma dois números com a mesma frequência. O 2 que aparece duas vezes e o 4 que também aparece duas vezes. A moda aqui é 2 e 4. O conjunto de valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 não apresenta moda, pois não existe nenhum número aqui que aparece com maior frequência. Uma observação aqui, quando o conjunto de valores tem mais de duas modas, é chamado multimodal. E aqui nós temos alguns tipos de gráficos. Então, repetindo, em estatística, os dados são apresentados em tabelas ou gráficos. É importante saber o tipo de gráfico e saber fazer a interpretação. Isso aqui é um gráfico que representa a porcentagem de extremamente pobres na população total brasileira, que vai de 2003 a 2003. Então, o que pode ser observado de acordo com esse gráfico? Que houve uma diminuição da população pobre no Brasil. Isso significa que as pessoas começaram a sair da linha da pobreza e foram migrando para as outras classes. Um gráfico de barras, no qual ele apresenta as redes sociais, os maiores acessos às redes sociais. Facebook lidera, né? Esse gráfico provavelmente está um pouco atrasado. O WhatsApp provavelmente esteja aqui já perto do Facebook. E o YouTube, claro, esses três são os que lideram os acessos. Depois o Instagram, está um pouco atrasado esse gráfico. Temos aqui um gráfico de linha. Esse gráfico de linha representa os casos de Covid-19 no Piauí. Então daqui, essa linha, esse gráfico é um exponencial. Observem que o último dia aqui foi 15/6. Então representa os casos de Covid, de coronavírus, desde o início até o dia 15 de junho.
E tem aqui os dados. Aqui 10.881 casos confirmados. Óbitos. Esse gráfico só está representando isso daqui. Esses outros dados não aparecem no gráfico porque tive que fazer uma subtração dos outros dados para restar apenas o gráfico de linha. Temos aqui também um gráfico de setores que infelizmente apresenta os óbitos. Não, óbitos não, são os casos confirmados de Covid-19 aqui no Piauí. Certo que Teresina é o município que tem mais casos, em seguida Parnaíba, depois Barras. O gráfico de setores ele pode apresentar em percentual também, não aparece aqui porque o gráfico foi uma colagem, essa animação só apresenta lá no site oficial. Aqui quem quiser acessar o Infogram pode ver todas as animações lá. E aí nós temos a primeira atividade, uma atividade sobre média aritmética. Vamos à segunda atividade, interpretação de gráfico. É isso aí, fiquem com Deus. Revisem os conteúdos para nossa avaliação bimestral. Estudem, revejam os vídeos, façam leitura dos slides, refaçam algumas questões. Aguardo vocês até a avaliação.